Em relação ao que a Babi falou, eu me peguei em dois pontos, né? Em relação ao que foi comentado no Alto Conselho ontem, que é a questão do relacionamento, né? Como a gente está numa frequência, está nesse processo elevado, eu vejo aqui na minha caminhada que eu não sou reativo, eu consigo manter esse equilíbrio, né? Eu tenho essa percepção bem aguçada, tá? O pessoal aqui, eles não conseguiram me acompanhar. E, ao mesmo tempo, como a frequência é mais elevada e tu não reage, isso gera um certo atrito, né? Com os pessoal próximo da gente aqui, né? Então, existe duas situações bem interessantes. Muitas vezes, a questão do escutar e do ouvir, eu me peguei nisso aí. Eu percebi que, de repente, eu estou falhando nesse processo, né? Porque como tu está um pouco mais elevado, muitas vezes você se acha que está por cima. E eu percebo que eu tenho, sim, que escutar, de repente não entrar naquela frequência baixa, mas escutar as pessoas que estão próximas de mim, né? E tentar interagir. Porque é aquele negócio, tu tá numa elevação, mas tu tem que conviver com aquelas pessoas, né? Então, para mim, de ontem para cá, eu tive um entendimento claro sobre isso. Eu não tenho reação, paizinho, mas eu percebo que eu tenho que escutar mais, né? Então, isso que eu queria deixar para vocês hoje. Perfeito, Dila. Perfeito, filha. É isso aí. Então, Guilherme, você fala pra gente hoje sobre comunicação. Então, a comunicação entre escutar e ouvir, né? Então, a gente escuta de tudo um pouco aí durante o dia a dia. Guilherme, pedindo para você fazer uma pausa, vamos responder aqui a internauta que está chegando agora. Né? Não entendi nada desse canal ainda. Fácil. Você gosta de sexo? Pergunta direta. Gosta? Então fica com a gente. Você vai passar a entender de sexualidade, que é melhor que sexo. Agora continua, Guilherme. Perdão. Tranquilo. Então, entre escutar e ouvir, né? A gente escuta de tudo, mas ouve o que convém, que nem diz o ditado. Mas por que isso? Porque existe um interesse por trás. Esse assunto me interessa? Se me interessa, eu vou escutar, eu não vou ouvir. E a maioria das vezes acontece isso, né? Mas por quê? Porque simplesmente pelo andar da carruagem ali, pelo nosso dia a dia. Agora que a gente está debatendo sobre esse assunto, então quer dizer que se ouvir, a gente ouve de tudo, mas escutar, a maioria dos casos é por interesse. Esse assunto me interessou, eu vou me aprofundar, vou escutar o que essa pessoa está falando. Eu acredito que é isso que pega hoje, na maioria das pessoas, né? O que se interessou, o assunto que se interessou, ela vai estar escutando, vai dando atenção. E em relação a dentro de casa, vamos dizer assim, a família, isso pega bastante, porque as energias, um evolui energeticamente, o outro está agarrado lá na 3D ainda, e como que um não se interessa mais por o assunto do outro, principalmente entre casais ou entre família, e aí o que acontece? A pessoa só fica ouvindo, mas não escuta mais aquilo, né? E aí existe essa paridade de informações, de relacionamento, as conversas já começam a não ser mais compatíveis, né? Porque um está ressoando uma coisa, o outro está ressoando no outro, e geralmente aquela pessoa que evoluiu um pouco mais já não dá mais tanto assunto, e acontece que nem a Bárbara falou ali, foi de ontem para hoje, 3 ou 4 irmãos do coletivo aí estavam pedindo auxílio por causa de relacionamento, né? Porque tá no momento que tem os relacionamentos, tem essa disparidade de comunicação. E é justamente por causa disso, porque certos assuntos deixaram de ser interessantes, né? Não existe mais aquela sincronia de informações ali e deixa de ser interessante para ambos os lados. Um puxa para um lado, outro puxa para o outro. Mais ou menos isso. Guilherme, posso falar? Fala, Mona. Em relação à comunicação ainda, nós devemos ter muito cuidado quando a comunicação é entre, por exemplo, pais e filhos.
Porque, por exemplo, agora encontro-me numa situação destas aqui com o meu filho Martim, não é? E isso tem-me ajudado muito também a ser paciente, perseverante com a evolução e tentar encontrar o meio certo de comunicar com ele. Porque ele está em constante evolução também. E é muito interessante porque a gente cresce muito com eles. Ou seja, não é só entre o casal, também entre os pais, os filhos com os pais, por exemplo, os meus pais também estão em evolução. Tudo é evolução. E a comunicação é fundamental, mas também a paciência, a perseverança em saber observar aquele ser, não é? Em que grau de evolução ele está e tentar ir ao encontro dele. Quando um parceiro, uma parceira está ali numa evolução e está com um outro companheiro que talvez não esteja no mesmo nível dele, mas ele, de certa forma, quer tentar passar alguma coisa para aquele parceiro, para aquele companheiro ou companheira, enfim, ou não precisa ser necessariamente assim, pode ser um pai, uma mãe, quem seja. Só que aquele outro que tem o tempo dele de também acessar aquelas informações, talvez não vá compreender aquilo que você vai tentar passar para ele, porque não tem frequência suficiente para alcançar aquela informação. E o que acontece? Aquela outra pessoa que está tentando passar, comunicar, ou, enfim, de alguma forma, a verdade do coração dela, acaba sofrendo, porque o outro não consegue entender a ele. Mas aí vem a aceitação, o entender o processo de evolução daquele outro ser, não é? E a gente coloca-se no lugar daquele ser. E a gente acolhe no nosso coração. E isso é ser sagrado. Isso é ser sagrado. Nós temos passado muito por isso aqui. Quer com os meus filhos, quer com os meus pais. Isso é ser sagrado na prática, porque nós acolhemos muito. E eu aprendi a ter muita paciência. Paciência é uma virtude também, não é, Fábio? Você sabe. É isso aí. É necessário.